Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Esse é o Ponto, um programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conosco está aqui hoje o professor Dr. Marcelo Bueno. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mário. Agradeço o convite. Espero que esse programa seja um sucesso e que seja o primeiro de uma série grande que você venha apresentar. Okay. Professor, nós temos aqui algumas perguntas e gostaríamos de fazê-la no sentido do senhor explicar para nós, para os nossos ouvintes de casa, o que o CEFT tem como estrutura da sua confessionalidade. Como é vista a confessionalidade no CEFT? Bom, Mário, o Centro de Educação, Filosofia e Teologia, ele é uma unidade acadêmica que compõe a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A universidade é composta por 8 unidades acadêmicas e o CEFT é uma delas. Então, o nosso centro possui, como o próprio nome diz, esses 3 cursos de graduação: Filosofia, Pedagogia e Teologia. O CEFT também possui 2 programas de pós-graduação: Programa de Educação, Arte e História da Cultura e o Programa de Ciências da Religião, ambos estrito sensu, ambos bem avaliados pelo Ministério da Educação por meio da CAPES, que é o que avalia os programas de pós-graduação. Então, grosso modo, o CEFT tem 3 cursos de graduação, 2 programas estrito sensu de pós-graduação. Nós temos também 5 cursos de especialização, curso lato sensu, chamado de especialização. Esses cursos são nas áreas de conhecimento da própria unidade, na área de teologia, na área de filosofia e na área de educação. Também são bem procurados pelo nosso público. O Centro de Educação também, ele possui o Núcleo de Ética e Cidadania. Esse núcleo, ele é responsável pela oferta da disciplina Ética e Cidadania para a universidade toda, como um todo, independente do curso que o aluno faça aqui no Mackenzie, seja de filosofia, teologia, de engenharia, arquitetura, de direito, administração, ele cursa durante um ano a disciplina Ética e Cidadania. Então, esse já é um dos nossos diferenciais. Então, esses professores todos, filósofos, teólogos, sociólogos, pedagogos, psicólogos, compõem o Núcleo de Ética e Cidadania e essa disciplina expressa a nossa confessionalidade. O CEFT também ele é responsável, Mário, pela formação de professores da Universidade Mackenzie, Nós temos na nossa unidade um núcleo de licenciatura, um núcleo de estágios educacionais, em que o aluno, independente do curso que ele faça na área de formação de professores, queira na matemática, na física, na química, na biologia, nas áreas de formação de professores, eles também cursam as disciplinas pedagógicas conosco no nosso centro. E, por fim, o centro também, ele possui a Universidade Aberta do Tempo Útil. Hoje nós contamos com 600 matrículas, é um programa em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Educação Continuada. Esse programa, o ano que vem, ele já completa 20 anos. Então, a Universidade Aberta do Tempo Útil, ela foi criada nos moldes da Universidade Livre Francesa, com o propósito de atender a comunidade local aqui de Genópolis. Vocês sabem que Genópolis é uma região bem populosa, muita gente com formação, muita gente aposentada e que procura o Mackenzie para fazer cursos livres de línguas estrangeiras, cursos de informática, cursos de pintura, escultura, de vidraçaria, de fotografia. Então, esse é um programa também que o CEFT oferece. Ok. Doutor Marcelo, nós temos uma pergunta lá no campus de um aluno. Nós vamos dar a voz para ele agora, para ouvir o que é que ele tem para dizer para nós. Vamos à pergunta? Doutor Marcelo, por que se diz que o Mackenzie é de linha confessional cristã reformada? O que seria isso? O senhor poderia explicar? Nós queremos agradecer a pergunta do aluno, dizer que é uma pergunta muito importante e que essa pergunta vem ao encontro da proposta aqui do nosso programa. Este é o ponto. Vai ter esse propósito de, ao longo dos inúmeros programas, tentar definir um pouco o que é essa expressão da confessionalidade. A gente pode resumir isso de uma forma muito objetiva,
Porque, primeiro, para explicar isso, a gente teria que ter um programa só sobre a confessionalidade, né? Tem gente importante, gabaritada aqui na Mackenzie, que poderia trabalhar isso melhor. Mas, de uma maneira bem objetiva, para o nosso aluno entender, o Mackenzie ele foi fundado há quase 150 anos atrás por missionários presbiterianos americanos, o George Chamberlain e sua esposa Mary Chamberlain, né? Quando eles fundaram o Mackenzie, eles tinham como propósito criar aqui em São Paulo uma escola diferenciada, né? O que seria essa escola diferenciada? Pensando que o Mackenzie, quando foi fundada há 150 anos atrás, Mário, a cidade de São Paulo tinha de população o que o Mackenzie tem de aluno hoje. Hoje o Mackenzie é um grande complexo educacional com 40 mil alunos. Isso é o que nós tínhamos aqui na cidade de São Paulo como população. Então, a ideia era uma escola que fosse uma escola diferenciada, que só não formasse o indivíduo, mas que formasse o indivíduo com uma característica diferente, ou seja, pautada nas Escrituras, pautado aí no Evangelho de Jesus Cristo, em que a preocupação com o outro é muito importante, né? Ou seja, quando dizemos que o Mackenzie é uma instituição confessional, é isso. Nós aqui temos a preocupação de formar o aluno integralmente. Formar o aluno muito bem na sua carreira, naquilo que ele vai exercer, mas que ele, de fato, ao sair do Mackenzie, ele seja um aluno diferenciado. Ele seja um aluno que vá fazer diferença por meio da educação humanizada que ele tem aqui, por meio da cidadania, da consciência crítica que ele adquire aqui, e a disciplina ética e cidadania nos ajuda muito nisso. Ou seja, né, formar um indivíduo diferenciado, que tenha preocupação com a alteridade, com o outro. Eu espero que você que ouviu essa resposta tenha encontrado aí satisfação nela, porque de fato a preocupação da confessionalidade é exatamente essa: mostrar a cosmovisão calvinista, mostrar exatamente a preocupação com o outro e, é claro, sempre pautando na dignidade humana. O programa Esse é o Ponto volta já. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Olá, estamos de volta com o programa Esse é o Ponto, tratando do assunto confessionalidade no Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conosco, o professor Marcelo. Professor Marcelo, temos mais uma pergunta para fazer para o senhor. Professor Marcelo, o CEFT é uma referência na área da pesquisa. O senhor teria uma que, o seu modo de ver, destaca a questão da confessionalidade? Sim, Mário, uma pergunta importante também. O Centro de Educação, Filosofia e Teologia, como eu disse no começo, ele tem 2 programas de pós-graduação. Então, a gente tem muitas pesquisas, principalmente no programa de Ciência da Religião, que expressa um pouco essa confessionalidade. Mas como a temática é confessionalidade, eu queria só voltar um pouquinho e mostrar que o nosso centro, Centro de Educação, Filosofia e Teologia, de uma certa forma, ele expressa a confessionalidade do Mackenzie como um todo. Por quê? Porque quando o Mackenzie nasceu, em 1870, 6 anos depois, o missionário Chamberlain, ele criou o curso de filosofia para formar professor. Então, eu sempre brinco, né? Está aí o germe, está aí a essência do CEFT, porque é alguém que tem uma preocupação teológica, alguém que tem uma formação teológica, que cria um curso de filosofia para formar professor. Então, dentre todas as unidades, o CEFT nasce primeiro. Ele é a mãe do Mackenzie, né? Por quê? Porque você tem ali os 3 cursos, de uma certa forma, já fazendo o diferencial dessa escola que está nascendo. E 20 anos depois veio a escola de engenharia. Então, a filosofia, a teologia e a pedagogia já está na raiz, já está na origem do nosso centro. Então, a gente pode também dizer que
por meio do curso, do programa de Ciências da Religião, pelo curso de Teologia, que a gente tem em média 200 alunos formandos na área de Teologia, além do núcleo de Ética e Cidadania, que eu já comentei um pouquinho. Então, todos esses alunos, de uma certa forma, eles desenvolvem dissertações, teses, monografias de conclusão de cursos, os chamados TCCs, são temáticas todas voltadas para alguma questão da confessionalidade de uma forma geral, porque trabalham as Sagradas Escrituras, trabalham a vida de Jesus Cristo, trabalham as questões da religião como um todo. Então, são pesquisas de ponta que, de uma certa forma, refletem e reforçam a nossa identidade confessional. Ok. Mais uma outra pergunta, doutor. O senhor poderia comentar um pouco sobre o caráter extensionista do CEFT, considerando toda essa perspectiva, considerando todo esse discurso de confessionalidade que hoje é imprimido no campus do Mackenzie? Ah, sim. Né? Então, a gente também tem uma parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa, a parceria de Pró-Reitoria de Extensão e Educação Continuada, em que a gente tem uma gama grande de atividades extensionistas. Uma eu já citei, que é a Universidade Aberta do Tempo Útil, com quase 600 alunos que circulam no nosso campus hoje, são alunos do CEFT. E nós temos também uma parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de São Paulo, em que eles estão conosco já há 2 anos, desenvolvendo um projeto bonito, denominado Humanizando o Trânsito de São Paulo. Esse projeto em parceria com o Núcleo de Ética e Cidadania, em que os engenheiros, os educadores da CET, dessa companhia de trânsito, eles visitam os nossos alunos, eles fazem atividades com os nossos alunos dos diversos cursos, como eu já apontei, e tem tido resultados importantíssimos de trabalhos, inclusive. Nós temos também, na linha ainda extensionista, o Mackenzie Voluntário, que o CEFT é uma atividade da universidade, mas o CEFT participa ativamente nas ONGs, nas escolas, nas igrejas, com o Mackenzie Voluntário também, desde o começo desse programa, nós temos participado. E uma série de outras atividades que o Mackenzie e que os nossos alunos realizam durante o ano todo. Ok, doutor. Nessa proposta ainda de confessionalidade, olhando agora para especificamente a questão do trânsito em São Paulo. Nós que moramos aqui em São Paulo, sabemos como o trânsito é violento, como de fato é difícil a mobilidade em São Paulo. Nessa perspectiva, com essa parceria com a CET, o senhor poderia dizer alguma coisa sobre essa influência, essa maneira que o núcleo, o NEC, tem dado aí para que o trabalho como um todo possa ser mais desenvolvido? Dá para a gente já dizer assim que os alunos têm entendido a proposta? Sim, Mário. Como os nossos professores, nas disciplinas de Ética e Cidadania, eles têm uma preocupação muito grande em não fazer proselitismo de nenhuma ordem, muito menos religioso, a proposta ela coube muito bem nos cursos e foi muito bem aceita pelos nossos alunos. Tanto que, nesses últimos 4 semestres, os alunos que pedem a participação desse projeto. Por quê? Porque ele tem sido uma forma de uma aplicabilidade. Porque os alunos falam, tem muitos cursos aqui no Mackenzie que eles não têm nenhuma aula de ética, por exemplo, profissional. Então, esse espaço de ética e cidadania acaba sendo um espaço de discussão, inclusive, de problemas de ordem econômica, política, social, e dos problemas que afetam a nossa cidade de São Paulo. Então, lá eles encontram o espaço. Então, às vezes, um aluno de um curso de engenharia de materiais, por exemplo, o único espaço que ele tem para discutir ciências humanas, para discutir sociedade, alteridade, o outro, é o espaço da disciplina Ética e Cidadania. Então, eles acolhem muito bem os nossos professores, eles receberam muito bem o pessoal do CET e tem surtido efeito. A própria CET já tem soltado aí relatórios em que mostra a eficácia do projeto, porque a ideia era 1 semestre, eles ficaram em outras instituições do ensino superior, eles fazem essas ações em outras instituições, mas lá é feito durante 1 semestre só. Aqui eles já estão indo para o 3º ano. Então, para nós é gratificante. Então, podemos dizer assim, parafraseando, esse é o ponto.
É um trabalho que deu certo? É um trabalho que deu certo, como inúmeros outros. Ok. O programa é Esse é o Ponto, vá para o intervalo, voltamos em instantes. Presbiteriano Mackenzie, mostrando caminhos. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Professor Marcelo, nesse momento temos mais duas perguntas para fazer para o senhor. Gostaríamos que o senhor respondesse primeiro. O que é que o senhor entende, o que é que o senhor pode nos falar sobre os egressos do CEFT quanto ao mercado de trabalho? Bom, de uma forma geral, os alunos que se formam nos cursos do CEFT, e aí eu englobo também a pós-graduação, eles são muito aceitos pelo mercado de trabalho, né? Então, a gente tem, a cada semestre, formandos de graduação em filosofia, teologia e pedagogia, que são absorvidos aí, a grande maioria, ou nas igrejas, no caso de teologia, e no caso da filosofia e pedagogia, são absorvidos aí pelas escolas, né? Tanto escolas públicas como escolas privadas. O que é importante destacar é que muitos colégios renomados de São Paulo nos procuram tendo interesse pelos nossos alunos. Como eu disse lá no bloco anterior, os nossos alunos, o nosso centro, ele forma professores das mais diversas áreas. Então, também no nosso centro há uma procura grande por profissionais, por professores da área de química, da área de biologia, da área de letras, para lecionar nessas escolas tradicionais de São Paulo. Em essência, os alunos eles são absorvidos pelos mercados de trabalho, em ONGs, em jornais. Grosso modo, é isso que os nossos alunos de graduação têm. E os alunos da pós-graduação, com certeza, são absorvidos aí no ensino superior e na pesquisa, a maioria deles vira pesquisador. Professor Marcelo, mais uma pergunta que acredito que essa é de suma importância para o CEFT como uma unidade que presta grandes serviços para a Universidade Mackenzie. Professor, gostaria que o senhor então comentasse para nós sobre o ranking dos cursos do CEFT. Esse é um ponto importante que a gente merece falar, porque o Centro de Educação, Filosofia e Teologia, por meio das avaliações oficiais, aquilo que o governo faz, né, por meio de provas ou por meio de avaliação em loco, com visita de avaliadores do MEC ao Mackenzie, o CEFT, de uma certa forma, está no topo das avaliações. Nosso curso de teologia acabou de passar pela avaliação institucional e ele alcançou a nota máxima, nota 5 de avaliação institucional. A universidade tem o seu credenciamento também pelo governo com nota máxima. O curso de filosofia e pedagogia, eles fizeram a avaliação, os alunos fizeram a avaliação do desempenho do estudante, aquela prova do governo que é denominada ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudante. E os nossos alunos foram super bem, tiraram nota também 4,
tanto a filosofia como a pedagogia, e isso nos trouxe muita alegria, porque automaticamente o curso ele é recredenciado. A nota do aluno já fez com que o governo federal, por meio de uma portaria, recentemente agora, mês passado, reconhecesse tanto o curso de filosofia como de pedagogia com nota máxima, com nota de excelência. Então, para nós, é motivo de satisfação. Sem contar que o ranking universitário da Folha de São Paulo também coloca o Mackenzie como a instituição não pública mais bem colocada aqui em São Paulo. E isso também nos atinge porque fazemos parte desse contexto e os nossos cursos estão lá ranqueados na Folha de São Paulo também como excelentes cursos. A Abril Cultural também tem aquele guia de avaliação dos cursos, o guia Estrelas, né? Guia Estrela do Estudante, e os cursos também do CEFT são bem ranqueados lá com 4, 5 estrelas também. Então, para nós é satisfação poder falar isso, porque em termos de avaliação, tanto interna como externa, oficial ou de mercado, o CEFT é bem avaliado. Obrigado, professor Marcelo. Nós temos mais uma pergunta agora no campus, mais uma dúvida sobre a questão da confessionalidade. Vamos ver a pergunta? Olá, professor Marcelo. Eu gostaria de saber qual a finalidade desse aspecto confessional adotado pela Universidade Mackenzie. Nós agradecemos a pergunta do aluno, né? E dizemos que não é que o Mackenzie tem de ser confessional, né? O Mackenzie é confessional como qualquer outra instituição é confessional. A grande diferença é que nós expressamos essa confessionalidade. Nós abrimos a nossa confessionalidade para os alunos que nos procuram. Eu gosto de lembrar sempre as palavras do nosso ex-chanceler, o Dr. Augustus, e agora do nosso chanceler, o Dr. Davi Charles, em que eles sempre mostram isso, né? Que as instituições, de uma certa forma, elas têm uma ideologia. O que é essa ideologia? É aquilo que se pensa em relação ao mundo, em relação à sociedade. E o Mackenzie, por sermos confessional, a gente expressa essa confessionalidade, a gente fala para o aluno essa confessionalidade. Qualquer instituição que você vai estudar, ninguém está isento, ninguém passa incólume às informações que a pessoa tem de caráter subjetivo. Quando eu dou uma opinião, eu expresso aquilo que eu, de fato, acredito, de fato, penso. E no Mackenzie, isso é mostrado para os nossos alunos. Por meio da capelania, por meio da chancelaria, por meio do CEFT, a gente expressa. Deixar muito claro que nós não fazemos proselitismo. O que nós mostramos e dizemos para os nossos alunos é que a figura de Jesus Cristo é uma figura que, tanto ontem como hoje como amanhã, ainda pode ser uma referência de vida. Ainda pode ser pautada como um grande ensinamento de ver no outro, de sentir junto com o outro, de ter esse relacionamento com o outro de forma mais humanizada. Porque a sociedade contemporânea hoje nos mostra o quê? Conflito, guerra, corrupção, intolerância, e é isso que a gente faz aqui no Mackenzie diferente. É por isso que eu falo, né, Mário, aqui os nossos alunos, e eu tenho os filhos formados pelo Mackenzie, não tem ex-aluno, tem para sempre mackenzista. Por quê? Porque esse é o diferencial. Os nossos alunos não passam incólume a essa formação que o Mackenzie dá. E eu, como professor dessa casa, como diretor, como coordenador que fui há muitos anos aqui, eu também entendo nesse aspecto, que a confessionalidade, sem impor nada para ninguém, né, ela reflete nas nossas atitudes. E isso automaticamente passa de forma muito tranquila para os nossos alunos. E esse aluno tem feito a diferença na sociedade atual. Obrigado. O nosso programa está acabando. Queremos agradecer mais uma vez ao professor Marcelo, que bondosamente aceitou estar aqui conosco hoje. Se você em casa tem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail. Esse é o ponto@mackenzie.br. Muito obrigado. Até a próxima. Você já conhece o doador? O doador é um cara legal. Todos gostam do doador. As garotas se amarram no doador. Mas o que é preciso para ser um doador? Veja que as únicas requisições são que você pese pelo menos 50 quilos.
Não que você precise pesar muito mais do que isso, né, rapaz? Mas pelo menos isso. Que magreza é essa, menina? Ah, e se você fez uma tatuagem ou um piercing há menos de um ano, também não pode. É, gata, dessa vez não dá. Mas quem sabe no ano que vem, né? Dá pra ver que vocês estão na faixa entre 18 e 69 anos. E vontade e disposição não lhes falta. É disso que precisamos. Pois se apenas 4% da população decidisse ser doadora, poderíamos suprir todos os estoques. Daria até para revezar. Por isso, junte-se a nós e descubra o poder que seu sangue pode ter na vida de outras pessoas. Porque um dia para você pode render muitos outros para alguém.